Olá, eu sou o professor Kilder Amorim. E eu sou o professor Paulo Aragão. Estamos aqui nesse vídeo para trocar uma ideia sobre o chat GPT, né, que tem gerado uma grande discussão, preocupação, entusiasmo. Em que nível, né, essa nova inteligência artificial, ou esse chatbot mais desenvolvido, vai interferir de uma maneira mais intensa na vida das pessoas, levando em conta que a inteligência artificial já é algo que não é novo, que já está nas nossas vidas, né? Para quem recebe ligações diuturnamente de call centers, né? De empresas telefônicas. As assistentes virtuais também dos telefones celulares, né? Sites, né? Então já é uma realidade, né? O que tem assustado as pessoas, né, Paulo, em relação ao chat GPT é o nível de produção textual, as concatenações que ele tem produzido com as informações que ele vai buscar na rede, e a velocidade, né? E o nível de profundidade um pouco mais aprofundado do que se tinha nesse chatbot do WhatsApp, das atendentes e dos sites, né? Sim, inicialmente a maior, digamos assim, diferenciação que eu percebo do GPT em relação às demais IAs é que eles têm uma maior interatividade com os usuários humanos, né? Então, em termos de acesso à informação, eles continuam tendo a mesma mecanicidade. Ou seja, ele tem um banco de dados, ele busca as informações e disponibiliza essas informações para o usuário que está fazendo a pesquisa, a interação com ele. Mas a forma como ele se comunica com a pessoa é que traz a grande inovação. Ela traz um nível de linguagem, um nível de interação muito maior, o que faz ele se assemelhar de forma, digamos, bem mais definida a um ser humano. Então, são essas questões que a gente vai trocar uma ideia aqui para tentar trazer um pouco de luz, né, sobre o que é que se trata, quais são as possibilidades, quais são as limitações, né, desse novo sistema, levando em conta que é uma realidade, né? O mundo está vivendo essas complexidades tanto no campo industrial como também no campo relacional, né? Os Big Techs são os entusiastas da tecnologia, eles acreditam que entre os homens em todas as relações vai ter um intangível. E os intangíveis passam por inteligência artificial, né? Aplicativos e serviços que integram as tecnologias existentes para que a vida aconteça, né? Imagina uma cidade como Fortaleza, quantas tecnologias estão envolvidas nessa produção de vídeo que nós estamos fazendo aqui, né? Então vamos lá, vamos detalhar um pouco mais para deixar claro um pouco do que é que se trata. Para falar de inteligência artificial e desenvolvimento computacional, é importante a gente dar um mérito àquele que é considerado o pai, né? Que é o Alan Turing. Ele é um matemático inglês e ele teve uma grande notoriedade durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele conseguiu decodificar os enigmas, porque a guerra é um jogo de informação, é um jogo de fake news, que também não é uma coisa nova, né, de contra-informação. E aí, para que os aliados tivessem uma vantagem em relação às tropas nazistas, se fez necessário o desenvolvimento de uma máquina que viria a se tornar o computador de hoje e o início de uma inteligência artificial. Então, ele é considerado o pai tanto da inteligência artificial quanto dos computadores, né? Para quem quiser entender um pouco mais sobre essa história que a gente está falando, no stream Netflix tem o filme O Jogo da Imitação, que conta essa história. Então é interessante para que a gente possa melhorar nossa compreensão do que é que se trata o chat GPT-3, né? Ver um pouco dessa história para entender a atuação da inteligência artificial, dos computadores na vida, e ver que não é uma coisa nova, e a gente está falando de uma inovação que tende, a uma certa forma, abarcar uma complexidade maior, mais serviços e impactar mais vidas, né? Para quem não assistiu o filme, basicamente ele trabalha em cima da seguinte ideia, né? Os nazistas desenvolveram uma máquina que codificava as mensagens. E as mensagens eram captadas pela contra-inteligência. Só que elas não eram decodificadas a tempo de terem alguma utilidade durante as estratégias de guerra. Então, essa máquina era a máquina Enigma. E o Alan Turing estava justamente tentando aumentar o potencial de decodificação com a máquina que ele desenvolveu, que
basicamente foi a base para a construção dos computadores que nós temos hoje. Tá? E quando ele conhece o padrão, quando ele consegue identificar o padrão, que essa era a grande problemática. Cada nova mensagem que a Enigma codificava era com base em um padrão diferente. Então, quando ele identificou o padrão básico de funcionamento, ele rapidamente conseguia decodificar as mensagens nazistas. Então, bacana aí, uma dica para aumentar o seu repertório, uma dica cultural que vai ajudar você a entender. Então, a partir dessa atuação, né, do Alan Turing, surge o teste de Turing, né, que é um teste utilizado para averiguar a capacidade dessa inteligência artificial em relação à inteligência humana. Ou seja, quais são os níveis de complexidade que essa inteligência artificial tem e quais as implicações desse nível, né? Ou seja, o quanto ele se aproxima do ser humano, né? O teste ele é simples, porém se trata de um humano, né, interrogador, um humano respondente e uma máquina respondente. Então, em conformidade com a pergunta e como essas respostas são processadas pela inteligência artificial, a gente tem os níveis de complexidade e vão ter os ajustes e os aprimoramentos, que é o que se trata hoje do ChatGPT 3, né? Quem saiu ontem, um dia antes da gente gravar esse vídeo, eu vi no rádio que já existe o GPT-4, que é para uma versão paga, que propõe uma profundidade ainda mais elaborada do que do ChatGPT-3, que já está no alcance de todos e se propõe, de uma certa maneira, a interferir até a relação que as pessoas têm com pesquisa. E está gerando um debate muito grande, os trabalhos escolares, os empregos, que é uma realidade que a gente está vivendo, né? Não é de agora a internet, não é de agora que essas interferências tecnológicas atuam na vida das pessoas, porém, a pergunta que a gente deve se fazer é como nós vamos nos posicionar a nível de mercado de trabalho, a nível de execuções educacionais, veracidade das produções que vão surgir a partir desse tipo de inteligência. Então, abre um campo de debate muito amplo, né? Eu acho que, dentro desse quesito, sim, o ChatGPT ele consegue produzir conteúdos, mas os mecanismos de avaliação do conteúdo teriam que ter uma adequação um pouco melhor para ver, digamos, o nível de plágio que ele está desenvolvendo na produção textual dele. Porque o chat ele é muito mecanizado. Ele, por exemplo, foi submetido a fazer provas do Enem e conseguiu responder grande parte das questões. E o incrível dessa parte não é o ato dele responder, mas a interpretação dos dados que ele consegue fazer. Do mesmo jeito, o ChatGPT já foi utilizado também para produção textual. Você joga uma temática, define certos parâmetros e ele consegue, por exemplo, produzir uma redação dentro da sua temática, seja ela histórica, linguística ou qualquer outra área. Então, o que cabe avaliar é o quão elaborada é a produção textual ao ponto dele se assimilar ao do ser humano. Porque, muito provavelmente, o que nós vamos perceber são padrões de repetição de textos, cópias de textos, mas inteligentemente interligados para fazer uma correlação boa entre os parágrafos, para dar uma contextualização boa no texto. Então, se ele conseguir avançar nesse aspecto, muito provavelmente vai ser bem difícil diferenciar a produção textual dele de uma produção mecanizada de qualquer outra máquina. Mas já existem hoje softwares que analisam plágio. E muito provavelmente essas primeiras versões devem apresentar nível de plágio muito elevado, tendo em vista o nível de criatividade limitada que o chat pode ter, que a inteligência artificial pode ter. Aí, para isso, a gente vai explicar um pouco o que é a inteligência artificial em si, né? A gente pode pegar como definição, é um conceito da tecnologia moderna que pressupõe uma inteligência protagonizada por máquinas. Aqui podemos incluir computadores, celulares, tablets, plataformas de internet, sistemas industriais e pequenos objetos eletrônicos. Aí aqui a gente já vê o gancho para 5G, né? A internet das coisas. Porque é importante a gente deixar claro que o petróleo do século XXI são os dados. Então, todos esses aparelhos que vão produzir dados, que vão produzir setoriamentos de comportamento e uma série de elementos a serem analisados para intervir de uma forma direta ou indireta na vida de todo mundo, a inteligência artificial ela entra como uma ferramenta muito importante, né? Como um elemento
que pode incidir diretamente na vida das pessoas dentro de várias vertentes. Essa é que é a grande interrogação, que nós possamos ter como realidade de mundo. O próprio Harari no Homo Deus, que é um livro fantástico, super recomendo aqui, ele coloca da malha de inúteis, né? Que são pessoas que vão sendo substituídas por essas inteligências a partir da elevação do nível de complexidade que essas inteligências começam a se desenvolver. Ou seja, se o call center, através de uma inteligência de chatbot, que é mais limitada, um conjunto de frases e perguntas em que a máquina vai entender e que vai dar um encaminhamento mecanizado, começa a ficar mais complexo. Então, a pergunta, para onde vamos caminhar com essa complexidade? Que tipo de impacto essa complexidade vai trazer na vida das pessoas, né? Eu acho que, de novo, o ponto é a criatividade que ele consegue ter. O nível de sofisticação que a inteligência pode ter ao ponto de concatenar informações, fazer a interligação entre os dados. Então, ele pode muito bem ter um nível de comunicação bem mais próximo ao do humano e, consequentemente, parecer mais humano na conversação com a pessoa, com o usuário, mas na busca de dados, ele é muito mecanicista. Ou seja, ele vai buscar informações e vai te trazer as informações que você precisa. Mas interligar a criticidade entre a interligação das informações obtidas, as informações disponibilizadas por ele, isso é uma coisa que dificilmente a máquina vai poder substituir. Ou seja, nós podemos, por exemplo, analisar dados de diferentes aspectos e correlacionar esses dados. A máquina também pode fazer isso. Mas interpretar esses resultados, saber o impacto que isso pode ter diretamente nos estudos, nos experimentos ou na vida das pessoas, é que é a grande chave do funcionamento disso. E, nesse ponto, seria uma barreira muito difícil de ser transponida. Ou seja, os seres humanos continuariam tendo essa vantagem no que diz respeito à interpretação das informações, e não só lançar essas informações para serem analisadas, discutidas ou entregues de forma fria, né, para uma pessoa. Aqui eu trago um comparativo, né, das inteligências humanas de uma maneira bem superficial, mas que dá para a gente ter mais ou menos um parâmetro em cima disso que o Paulo acabou de colocar. Quais são as principais diferenças, né? A gente tem a inteligência artificial, ela, no que nós temos hoje, com esse nível de profundidade, é uma habilidade por vez, né? O ser humano ele desenvolve múltiplas habilidades, ou seja, de uma forma simultânea. Ele vai trabalhando várias habilidades que são necessárias para desenvolver algo de uma maneira simultânea. A máquina, a inteligência artificial, ainda apresenta uma limitação nesse sentido, né? Ela é melhor em automação, enquanto os humanos são mais autônomos em relação às suas decisões, às suas aplicações, melhor eles desenvolvem, coisa que as máquinas ainda não têm, essa questão da autonomia, né? As máquinas, elas ganham em análise de volume, ou seja, você consegue armazenar tudo que foi produzido e está aí na nuvem, no Big Data, e os humanos, eles ganham em análise de ambiguidade, que é exatamente isso que o Paulo está falando, né? Tudo bem, vamos perguntar ao chat qual seria a solução para alagamentos nas cidades em dia de chuva. Vamos dizer que ele vai dar uma solução sem levar em conta os impactos socioeconômicos, culturais, de desapropriar pessoas de determinadas áreas, e que acredito que, tirando esse pessoal dali, criando um outro sistema de drenagem, resolva. Tecnicamente resolve, só que há essas implicações subjetivas que provocam essas ambiguidades. Um exemplo muito que eu posso dar aqui do próprio Ceará, quando foi construído o açude Castanhão, o açude ficou na cidade de Jaguaribara, e foi construída a nova Jaguaribara. Embora as casas de uma melhor qualidade, mais bem estruturadas, mais modernas, e os vizinhos sendo os mesmos, os relatos das pessoas em relação à Nova Jaguaribara é que era uma cidade sem vida. As memórias estavam na cidade que foi inundada pelo Castanhão. Ou seja, é uma ambiguidade. O Castanhão resolveu o problema de abastecimento, foi construída uma cidade nova, mais organizada, mais projetada, com casas melhores, mas existiam esses outros elementos que são subjetivos. Então, não basta você só resolver de uma maneira seca. Tem essa subjetividade, né?
as inteligências artificiais são muito boas em análise de eficiência, de eficácia, tá? Então, ele pode tornar algo mais eficaz para desempenhar uma mesma função, uma mesma atividade. Ele aumenta a eficácia, sei lá, em 10%, mudando alguma estratégia no processo de realização da atividade. Mas, às vezes, é uma eficácia de 1%. Mas o quanto esse 1% representa de fato? Qual é o impacto na vida das pessoas? Eu acho que esse é o ponto. Para a máquina, às vezes, talvez 1% de aumento de eficiência não justificasse a realização da atividade. Matematicamente, talvez não fosse benéfico, economicamente, talvez não fosse benéfico, mas o quanto esse 1% pode, de fato, fazer transformação na vida das pessoas? Talvez tenha uma análise subjetiva aí que ele não consegue compreender. Esse é o ponto. Essa é uma limitação, né? Essa seria a ambiguidade que a gente está vendo aqui no comparativo, né? Então, ele tem um processamento veloz, mas, diferente do humano, ele não tem um pensamento crítico que, diante dessa velocidade, ele faz essa ponderação que o Paulo colocou aqui, né? A natureza de análise é estritamente racional, que aí está dentro desse conceito que o Paulo colocou, né? De uma eficácia, sem levar em conta elementos emocionais, culturais, que entram numa subjetividade que são relevantes para a vida das pessoas. Não basta só você fazer aquilo que tecnicamente resolve no ponto de vista seco. Por exemplo, os prédios são secos. As relações que se estabelecem dentro dos prédios, dentro das cidades, elas passam por essa subjetividade. E existe uma limitação até para o tipo de atividade ao qual o chat foi desenvolvido. Por exemplo, ele é muito bom na parte de conversação, na interação, no diálogo. Mas mesmo processos mecânicos, tipicamente mecânicos, como jogar xadrez, ela não é muito eficiente. Outro dia eu assisti um vídeo de um canal do YouTube, onde o responsável lá do canal estava justamente fazendo uma partida de xadrez com o ChatGPT. E ele dava lances, sabe, errôneos, porque ele mesmo se enganava sobre que peças tinham se movimentado, ou como elas deveriam ter se movimentado. Sendo assim, isso mostra o quê? Que apesar de uma coisa muito mecânica, que é avaliar a movimentação de peças e estratégias de movimentação de peças, o GPT não se saiu muito bem disso. Tá? E em contrapartida, quando você pega uma inteligência artificial desenvolvida exclusivamente para essa atividade, para análise de dados e informações de interações das peças de xadrez, ela consegue fazer isso com maestria. Ou seja, não é porque é uma inteligência artificial que ela vai ser 100% eficiente nas atividades que ela está desempenhando. Sim. Isso é interessante, né? Então, tomando isso tudo com base do que é a inteligência artificial, agora, o que é o chat GPT, né? O chat GPT significa transformador pré-treinado gerador de conversa. É um protótipo de um chatbot com inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, que é uma empresa que trabalha nesse desenvolvimento e numa preocupação de aprimoramento para o aprimoramento da humanidade, né? Especializado em diálogo. O chatbot é um modelo de linguagem ajustado com técnicas de aprendizado, supervisionado e por reforço. Então, assim, seria uma evolução desse chatbot de uma maneira mais complexa, que faz mais concatenações. É disso que se trata. E ele deixa claro que é o que eu falei agora, né? Ele está especializado em diálogo, então ele foi desenvolvido para conversação. O que explica o fato dele ter tido um resultado pífio na parte de jogar xadrez. Exatamente. E nada significa que no futuro não distante não se possa melhorar. Ele se torne uma ferramenta eficaz nesse ponto, né? Quais são as principais características, né? Então, assim, é uma linguagem de inteligência artificial que incide na atual conjuntura em serviços de atendimento ao cliente, que envolvem diálogos, né? Recuperação de conteúdos e criação de novos conteúdos. A partir das perguntas, vai sendo gerado novos conteúdos que vão gerando novas compreensões e ele funciona dentro de um sistema acumulativo, né, de aprendizado. Quanto mais pergunta, mais informações cria, mais novos conteúdos são gerados. Isso vai gerando uma rede, né? Ele consegue se readaptar às novas informações que recebe, né? Basicamente isso. Que é uma competência, né? O modelo dessa linguagem, né, o GPT-3, ele não se propõe a um aprofundamento que venha a substituir um processo educacional, que, como a palavra fala, processo, tem etapas, tem níveis, tem subjetividades, ou seja, tem um começo, meio e fim. Então, a educação é um processo que envolve uma série de elementos acadêmicos, vivenciais, comportamentais,
ou uma pesquisa mais aprofundada. Por exemplo, a tese de doutorado do Paulo tem uma profundidade que o GPT não vai conseguir fazer. O Paulo, antes dos 4 anos que ficou aí para desenvolver a sua tese, se tivesse o GPT, ele diz, não, pesquisa sobre formigas, né? Como é o nome da tese, Paulo? É um nome bonito. Antes do título, né? Basicamente eu estava trabalhando com extração de substâncias químicas de formigas para análise de bioatividade, tá? Mas o que eu acharia interessante ver o ChatGPT alcançar, que ele já deve estar alcançando até certo nível, é a diferenciação de linguagem de acordo com a faixa etária das pessoas. Porque, por exemplo, pedir ele para produzir um texto, sei lá, sobre Idade Média, ou pedir para produzir um texto sobre sistema digestório, ele com certeza vai conseguir produzir. Mas até que ponto a linguagem dele se assemelha com a linguagem dos adolescentes ou das crianças dos seus respectivos anos, das respectivas séries. Regionalidades. Países, né? Então, eu acho que se ele avançar nesse aspecto de começar a se assimilar ao modo de escrever ou ao modo de falar, digamos assim, de uma criança de 5ª série e depois ao modo de falar ou escrever de uma criança de 9º ano e assim por diante, ele vai conseguir, digamos, enganar muito mais facilmente um leitor desatento, porque ele vai estar no nível de linguagem muito próximo ao do que seria o real. Contudo, de novo, a questão da flexibilidade, da criatividade do texto seria um ponto-chave para as pessoas fazerem uma análise desse material e tentar, talvez, identificar que não foi um material produzido por um ser humano, mas sim por uma máquina. É interessante que exatamente essa é a grande interrogação nos próximos protótipos, né, do GPT-4, 5, 6, e os aprimoramentos a partir do resultado dos testes que as pessoas estão fazendo, né? Porque é interessante que o fornecimento de dados se faz voluntariamente, né? As pessoas estão interessadas, tem muita gente entrando, e isso está alimentando o sistema que já vai dando essas respostas para os próximos passos, né? O que a gente pode avaliar de grande característica? A capacidade de compreender contexto de conversa. Esse é o grande salto. Eu acho que esse é o ponto em que ele se destaca de forma, digamos assim, absurda. Que é algo que supera aquelas mensagens automáticas do WhatsApp ou as respostas dos atendentes virtuais. E às vezes não se contextualizam, né? Esse é o ponto. A própria inteligência artificial da Google, há 1 ano ou 2 atrás, já está com coisas similares ao que o GPT está fazendo, só que um nível de interação, eu diria até superior, pelo menos naquele momento, quando eu vi. Foi feito o lançamento lá nos Estados Unidos e em um dos testes realizados com a inteligência artificial da Google, a pessoa fala ao celular, ativando o assistente, e pede para marcar um horário no cabeleireiro. E a inteligência artificial liga para o ponto comercial, pergunta pelo horário disponível, a pessoa responde quais são os horários, ela escolhe qual é o horário, e a partir disso, ela até avalia qual seria a melhor forma e o melhor processo, o melhor horário para poder marcar de fato um momento para a pessoa humana, né? Então, eu fiquei surpreso com isso muito, né? E o ChatGPT chegou a esse ponto, só que a um nível talvez mais textual, um nível de conversação mais textual, enquanto que a inteligência artificial da Google estava fazendo isso numa conversação com a pessoa, ligando para ela, né, ao vivo. Então, pode ser que coisas bem interessantes possam aparecer por aí no futuro. Né? Tem uma série documental no Netflix chamada Dados, que fala exatamente isso, né? Análise de esgoto, para ver mais ou menos o tipo de substância que as pessoas estão ingerindo, para daí compreender qual o comportamento que elas possuem e direcionar. Eu li recentemente um livro chamado Algoritmos da Destruição, que fala exatamente dessa capacidade de setoriar, delimitar, que pode a um primeiro momento passar aquela ideia de que é uma facilitação da vida, mas também tem o outro lado, né? Porque a partir do momento que ele começa a identificar isso, a gente pode ter, por exemplo, planos de saúde a preços individuais, pelo ritmo de vida que o indivíduo tem, o tipo de alimentação que faz e que tipo de serviços
ele aciona para que ele possa ter uma vida saudável ou não. Como também o emprego ser avaliado pelos dados que ele produz dos aplicativos e serviços que ele faz uso, que tenha as diversas formas de inteligência artificial, e aquilo vá limitando ele de algumas questões. Sim, mas nesse caso específico, isso é por análise de dados. Que eu acho que esse é o ponto fraco de qualquer inteligência artificial. Volta àquele aspecto de interpretação das informações. Sim. Então, qualquer analista de dados hoje, ele pode pegar bancos de dados de diferentes aspectos e te dar resultados sobre como é que está o funcionamento de uma determinada população ou de um serviço prestado à população, e dessa forma otimizar esse serviço ou modificar ele para otimizar o serviço que está sendo prestado. Mas a interpretação dos dados é que é o pulo do gato, digamos assim. É o ponto em que ele vai ter realmente de grande diferenciação entre o que um humano consegue fazer e o que a IA consegue fazer. Então, nesse quesito, muito possivelmente esses planos de saúde ou os governos, analisando esses dados, ainda precisariam dos seres humanos desempenhando essas atividades, a atividade de interpretação dessas informações. São muitas questões, né? Agora vamos falar um pouco das limitações do sistema de inteligência artificial hoje, né? Essa imagem é do filme Eu, Robô, né? Que debate muito bem isso aí. E o olhar de estudo, né? Essa tendência à imparcialidade, que é simplesmente uma análise seca, sem ponderar as ambiguidades existentes e possivelmente criando problemas diante das especificidades que existem nas regiões, há grupo de pessoas e tal. Então é um problema que é uma das diferenças da inteligência artificial para a inteligência humana, né? A capacidade de análise das ambiguidades, que ele ainda não possui. A gente vai ter também uma falta de transparência de onde ele extrai as fontes. Não há um critério, por exemplo, científico para determinadas coisas, ele vai colhendo tudo que tem. É a história da interpretação dos dados. Para ele, são informações. Ele não tem uma régua, um crivo, para poder dizer que informação é verdadeira ou que informação é falsa, ou o quão distorcida ela pode estar. Esse é o ponto da necessidade do ser humano estar avaliando as informações. O que envolve também a ética dos indivíduos que estão disponibilizando essas informações na rede de dados, né? Então, é muito fácil se levantar questões com base em informações falsas. E nós temos vários exemplos disso por aí. Mas, se até seres humanos têm dificuldade de, às vezes, ter um ar crítico para poder analisar certas coisas, o que dirá uma inteligência artificial. É verdade. Então, assim, a falta de transparência e de interpretabilidade é outro fator que coloca, né, a inteligência artificial num patamar abaixo da inteligência humana sobre vários aspectos, né? A gente tem uma limitação de dados, né? Certamente você vai ter um fluxo muito grande de informações mais bem elaboradas para um determinado tipo de tema e para outros não. E por não ter essa capacidade de interpretação, tudo vai no mesmo balaio. Como se você jogasse uma rede para pescar e viesse pneu, peixe e tudo. É mais ou menos da mesma forma. Há uma limitação de critérios, porque pessoas confundem o eu acho com o eu penso. E tem muita informação que desinforma. Então, como ele não tem essa capacidade de interpretar as ambiguidades e a interpretação em si, como a inteligência humana, os dados se tornam limitados, né? No sentido da sua qualidade e do seu critério de confecção, né? Outro elemento é que a questão da robustez e a segurança, né? Ainda é um sistema frágil que permite invasões, né? Porque ele ainda é muito novo, está em gestação, então há uma insegurança do próprio sistema em relação à sua proteção diante das invasões. Porque quanto mais tecnológico, mais invasores e mais sistemas de segurança têm que ser criados para evitar qualquer tipo de distorções ou mau uso. Até para evitar que seja, digamos, alterado o código-fonte do chat, né, e acabe sendo tendencioso para determinadas respostas. Sim, com certeza. E o ponto que realmente completa isso que o Paulo está falando, né? Essas considerações éticas e sociais que envolvem ambiguidades, né? Que envolve, será que aquela concepção ética ela conseguiu se sobrepor pela força da sua imposição
ou porque ela realmente visa o bem maior e o mal menor. Então, essas considerações éticas e sociais, que passam por ambiguidades, que passam por questões de poder de imposição, capacidade de determinações, que envolvem uma série de complexidades e elementos que justificam um conjunto de princípios éticos se sobreporem a outros, é também um elemento difícil para a inteligência artificial hoje saber como melhor entender de uma forma crítica a decisão tomada como uma decisão assertiva, né? E acredito eu que a própria ética é flexível, né? Você acaba analisando culturas diferentes e princípios éticos distintos em cada um. Sim. Então, poder interpretar de novo isso, ter essas nuances, seria bem complicado para a inteligência artificial, né? É claro que existem, digamos, princípios talvez existam, né? Princípios éticos básicos, fundamentais, que poderiam ser inseridos na programação dele. Ou seja, determinados padrões de comportamentos que poderiam ser estabelecidos para que ele não ultrapasse certas regras. É muito comum nos filmes de inteligência artificial, né, você ter as leis, né, da robótica, né, para que não matar, né, não ferir um ser humano, e algumas outras que estariam, digamos, dentro dessa base primordial de princípios éticos que iriam reger o modo de agir, o comportamento da suposta máquina, do suposto robô ou inteligência artificial. Então, esses princípios éticos, se não bem estabelecidos, talvez seria, digamos, uma ferramenta muito destrutiva na mão de pessoas mal intencionadas. Esse é o grande desafio. Então, em cima dessas subjetividades do que possa vir a acontecer, né, com o mau uso, né, dessa ferramenta, porque aí não entra no mérito de dizer se é bom ou ruim, vai depender do uso que for dado. A faca de cozinha corta o pão, mas pode machucar quem está tomando café com você, né? Vai depender do uso que você der para a faca, né? Então aqui tem umas dicas de filme que abrem essa reflexão e a gente deixa como dica aqui desse nosso bate-papo, né? O Eu, Robô, que é baseado numa distopia com esse título, né? Que fala sobre robôs e inteligências artificiais que chegaram à conclusão que os humanos são danosos para a própria humanidade, eles têm que ser isolados, né? Então tem um debate muito nesse sentido. O Homem Bicentenário, que é um filme muito interessante sobre uma máquina que quer se tornar humana, né? Então há um debate sobre o custo de uma máquina, com todas as suas potencialidades, querer as implicações da vida de um humano. E o legal desse filme é que, num determinado ponto, ele fez tantas modificações que ele se pergunta até que ponto o humano é máquina e a máquina é Isso, humana. Exatamente. É um debate muito interessante. Aquilo que aparentemente para o humano, ele viveu 200 anos, né? Foi se criando uma sensação de mal-estar pelas percas, né? As pessoas vão morrendo e o laço, né? Então é um filme muito bacana nesse sentido. O Exterminador do Futuro, que é um clássico, né? Desse debate, né? A frieza, né? De você vir matar Sarah Connor sem nenhum tipo de... por que tenho que matar e se matar vou resolver, né? Não se faz a análise do contexto da situação, né? Se obedece uma ordem, um comando. É típico comportamento de máquinas, né? E o Black Mirror, que é um futuro, né, em que essa realidade da inteligência artificial ela é realmente muito entranhada no contexto, né, dessa vida em 2049. Então aqui fica a nossa dica, né, desse bate-papo. Compartilhe e curta o vídeo para que ele possa chegar a um maior número de pessoas e compartilhe essas informações com os seus colegas para que possam contribuir de alguma forma para você ampliar o seu repertório de mundo e poder desenvolver uma boa redação e também estar bem informado em relação a essa temática que está em grande evidência, né, nos últimos anos. Perfeito. Eu acho que foi um papo bem proveitoso. A gente conseguiu fazer comparações, digamos, bem significativas entre o que é o funcionamento da inteligência artificial ou uma máquina de maneira geral e o comportamento humano. E estabelecer aqueles critérios que nos diferenciam das máquinas, né? É a nossa humanidade que nos torna humanos, né? Exatamente. Ou a desumanização que nos robotiza, né? Nos torna sistemáticos e não empáticos, né? Para com os outros, né? Então esse aqui é o grande dilema. Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.